O tema da minha mensagem hoje é as visitas de Davi. Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz: enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei, tá bom? Samuel se levanta e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi, e Deus disse: deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos, capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: você deve fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa. Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições, são situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo. Salvo por sua mulher, Mical, ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve e engana os mensageiros de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, ou melhor, verso 4, para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante.
Ele vem visitar Davi, como o texto diz. E o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar. Ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia, algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que têm o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz. A vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11, Davi está andando na sacada, sozinho. Sozinho. E o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó, quando Deus pergunta a Satanás, de onde você vem? Ele diz, eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento, um coração. Eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial. Ele está excitado. Seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém. E basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel que diz que ele é rei. O rei Saul que quer matá-lo. O próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar. E diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o quarto visitante, o último que Davi recebe. E ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus, isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu. Mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço. Mas eu preciso te mostrar o que aconteceu quando Deus o perdoou. E é aí que é o problema. Por que nós precisamos diminuir nossos erros? Porque arrependimento não nos livra da responsabilidade. Ações viram sementes, e se você se arrepende delas, tá certo, você pode não plantar mais aquela semente, mas você vai ter que colher o resultado daquela que você plantou. Quando Davi mata Urias, se deita como Batseba, pega aquele menino e leva para si, Deus está olhando todas as coisas. E eu preciso mostrar a você o que Deus vai falar a respeito disso. 2 Samuel capítulo 12, verso 10. Eu quero te mostrar bastante coisa e falar pouquinho, só para você acompanhar em casa depois. Olha o que Deus disse para Davi. Bota o 9, por favor. Volta um pouquinho. Isso. O que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele.
Deus está falando para ele tudo que ele fez. Você pegou a mulher do cara, matou o cara, você, Davi. E olha o que diz o verso 10. Deus diz, por isso, você pode ler comigo? Lê ali. A espada nunca mais vai se apartar da sua família. Quem matou Adonias? Ou mandou matar? Foi o mandante. Lembra? Lembra? Não vou fazer pergunta difícil. O Salomão mandou matar o irmão. O filho do Davi estuprou a sua irmã. Pensa numa família bagunçada que viu guerra o tempo inteiro. Sim ou não? E por quê? Por que que isso aconteceu com ele? Por isso o quê? Porque você desprezou a mim, pegou a mulher do Hitita, passou o cereal na dona, escondeu, tomou a mulher para tu, seu dissimulado. Dá licença de eu traduzir na minha Bíblia. Seu sem vergonha, promíscuo, Zé Ruela. Agora você vai ver, a espada nunca vai se afastar da sua, porque você desprezou quem? Desprezou quem? Deus. Só para você entender, quando a gente despreza a Deus, o que pode acontecer com a gente. Que se o Davi se lascou, por que a gente não se lasca? Então pensa antes de fazer. Ah, o Senhor me perdoe? Eu disse, claro. Nossa, Ele me perdoou. Mas você está lascado. Porque você vai ter que colher tudo que você... Então pense, se você tem celeiro para colocar essas besteiras, tudo que você faz com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com suas finanças, com sua saúde, com tudo. Estou cansado de ver crente que vai para o céu viver uma vida infernal aqui nessa terra. Por isso que quer morrer rápido. Aí vai orar, Jesus, volta logo, Jesus. Volta, estou com pressa. Claro que tu está com pressa. Uma vida ruim dessa. Ele tinha que ter voltado ontem. Eu nunca vi ninguém que está com vida boa orando para Jesus voltar. Senhor, volta logo. Vida boa, quem administra está orando assim, Senhor, muito obrigado, Senhor. Prolonga meus dias na face da terra. Se quiser voltar, volte em particular para alguns. Não precisa pegar o coletivo e me levar. Que eu tô filho. Agora quem está ruim, está devendo, está doente, está lascado, está separando. Aí vai, Senhor, meu Deus e Pai, anseio por sua volta. Volta logo, eu te amo, aqui que ama. Está com a vida ruim e está a fim de ir. A verdade é essa, eu falo mesmo aqui, eu sou pastor. Cuidado que você pode estar rindo de você. Vai. Presta atenção, vamos embora. Verso 11. Assim diz o Senhor. Quem diz? Lê aí, que eu não quero ler não, quero que vocês leiam, só para vocês guardar. Da sua... Ele botou o que na cabeça de Urias? Não, fala, pregação interativa. Ele botou o que na cabeça de Urias? Chifre. Sim ou não? Escondido ou às claras? Não, escondido. O cara estava viajando, deitou com a mulher do cara, a mulher engravidou, mandou chamar o cara para ir lá, para dar um pega na mulher, ele mandava o cara para a guerra e botava o filho na conta do cara. Parece até tico-tico. É um passarinho que faz isso. É que o pessoal não sabe disso não, glória a Deus. Não precisa saber não, que isso não interessa em nada. Ou seja, é o Godelo que faz isso com o tico-tico, isso. Tá certo? Aí Deus falou, Davi, olha só, o chifre que tu botou no Urias, um amigão teu, na verdade foi o filho, vai pegar a tua mulher diante dos seus próprios e se deitará com ela. O cara montou uma tenda para botar chifre no pai. Pastor, nem sabia que a Bíblia falasse sangue de Jesus. Tem gente que até se benzeu agora. Pois é, isso é a desgraça que se abate sobre quem faz besteira. Desonra o nome do...
Está lá, assim diz o Senhor, cara. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoou Davi? Perdoou Davi, mas o que ele fez não o perdoou. É assim. E agora, você pensa que acabou? Você fez isso, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz. Vamos embora, meu filho, tem mais? Ó. Então Davi disse o quê? Disse o quê? Pequei contra o... Não, Deus é injusto. Está fazendo isso por prazer. É claro que você está colhendo. Pequei contra o... E Natan respondeu, o Senhor... Deus perdoou ele, sim ou não? Mas por que aconteceu tanta desgraça? Se Deus não perdoou. Isso. Aí você faz besteira com a sua mulher e pede perdão. Me perdoa, ela diz. Claro que eu perdoo. Claro. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Ele perdoa. Mas vai dar um problema para você. Então, antes de você fazer, pense direitinho. Pensa. Avalia. Vou falar isso. Eu vou fazer isso. Eu vou entrar nisso. Eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Deus falou, você não vai morrer. Mas, vamos botar chifre no você. Você vai... E tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem na face da terra: chifre e impotência. No dicionário de homem, devia tirar aí, chifre, tira. Bota chapéu. Certo? Outra palavra, impotência. Coloca o quê? Morte. Porque são duas palavras horrorosas para qualquer homem, a verdade é essa. E o que a Bíblia está dizendo é que esse cara está perdoado, sim ou não? E se Deus diz que perdoou, é porque perdoou. E ele não vai morrer porque deveria morrer, que matou. Mas preste atenção. Depois você lê em casa. Entretanto, uma vez que você insultou o menino morrerá. Aí já lascou tudo. A casa do cara já está em guerra. O filho dele deitou com as mulheres. Agora preste atenção. O garoto que nasceu da união de Davi com Batseba, acontece o quê? Acontece o quê? Morre. Bota o verso seguinte. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Preste atenção. Se tinha um cara que sabia o endereço de Deus, esse cara era Davi. Deus está dizendo a Davi o seguinte. Depois você lê em uma outra tradução, essa é bem simples. Deus diz a Davi, ninguém, Davi, vai falar mal de mim por sua causa. Eu não quero ninguém falando mal do meu nome por causa do seu comportamento, porque você diz que anda comigo, porque você diz que é crente, porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você lidera, porque você diz que faz parte de uma igreja. Quando você diz isso, você diz que anda comigo, Davi. Então você coloca o meu nome com você e eu coloco o seu comigo. Deus está dizendo para Davi, se você não preza o seu, eu prezo o meu. E isso não vai ficar assim. Você não morre, mas seu filho morre. A espada vai estar na sua casa. Por quê, Davi? Porque se eu passo a mão na sua cabeça, eu dou direito a todo mundo de fazer a mesma coisa que você, então aprenda. O que Deus está dizendo, se eu estou corrigindo o rei, eu corrijo todos. Mas aí é que eu encontro o herói. Para mim, Davi não é herói porque matou Golias. Não, matou de longe uma pedrada. Chegou lá, o cara já estava caído, até eu ia. Apanhou a espada do cara, cortou a cabeça. Levantou, levou a cabeça. Mas quando eu vejo o que ele faz, só no verso 20 desse mesmo texto, esse cara vira meu herói. O filho dele acaba de morrer. E olha a postura que ele toma. Olha como Davi se comporta. Não tem gigante, não tem profeta, não tem nada. O que tem é um menino morto.
E ele sabe que o menino está morto por culpa dele. Quando Deus diz para ele, você não vai morrer, e o menino morre, o que Deus está dizendo para Davi é, esse menino morreu por sua causa, no seu lugar. Entretanto, olha o que ele faz. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela diz, você tem outra aí para mim? Então coloca. Isso. Então Davi se levantou, repita comigo, se levantou. Se lavou, se ungiu, se vestiu, adorou e comeu. Preste atenção. Depressão, ansiedade, estresse. Você tem problema disso? Pega esse texto. Marca ele aí. Pastor, por quê? Porque esse camarada agora tem tudo. Ele tem 7 dias que não come e não toma banho. Ele está de jejum, só está bebendo água. Ele está pedindo a Deus para salvar seu filho. No 7º dia o menino morre. E o impacto dessa notícia, ele já estava no chão, literalmente no chão, com a boca no pó. Mas agora é sua alma que corre o risco de ir para o chão. São suas emoções que correm o risco de perecer. E é nesse momento que esse cara vira valente. É nesse momento que ele recebe a força do Senhor. É nesse momento que aquele óleo que foi derramado na presença dos irmãos fazem diferença, ou faz diferença. O que eu vejo Davi ao se deitar com Batseba é um homem comum, como qualquer outro homem, enfrentando suas fraquezas, que para você pode não ser sexo, pode ser fofoca, pode não ser fofoca, pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser pornografia, pode não ser pornô, não sei. Mas todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando eu olho esse camarada, tendo tudo para ficar prostrado e se levanta, ele vira meu herói. E ele se levantou. Quando? Quando disseram que o filho morreu. Mas não é agora que é a hora de chorar? Para ele não. Para Davi ele tinha que chorar, reclamar, buscar enquanto o menino está vivo. Mas se o menino morreu, se cumpriu aquilo que Deus disse que faria. Davi não esperava isso. Ele imaginou, se Deus me poupou porque eu deveria morrer, eu vou falar com ele a respeito do menino. Mas não deu certo. O menino morre, porque era o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz fofoca, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você não paga os outros, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você anda pelada, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você posta coisa indevida, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz aquilo que não deve, não é só seu nome, é o nome dele que está rolado com o seu.